Bom dia, turma. Vamos fazer então a nossa revisão sobre o provão. Leite de magnésio é uma suspensão de MgOH2. O que é isso? Isso aí é uma base, né? Em água. Essa suspensão dissolve-se com a adição de HCl. O que é isso aqui? Ó? Começa com H, é ácido, gerando uma solução final aquosa incolor que contém cloreto de magnésio. As funções químicas das substâncias MgOH, essa base, tá? HCl, esse ácido, e cloreto de magnésio, respectivamente, são base, ácido e sal. Sulfato de cobre e óxido de cobre são duas substâncias químicas amplamente utilizadas na agricultura para o combate a pragas. As fórmulas dessas substâncias são respectivamente. Pessoal, a carga do sulfato o sulfato é SO4 e ele tem carga -2. Cobre 2 significa dizer que o cobre é o cátion, o positivo, e tem carga 2 também. Então, cobre 2 com grupo sulfato carga -2, vai juntar, vai formar CU, SO4. Óxido de cobre 1, né? O oxigênio tem carga -2, o cobre tem carga 1. Você faz a regra do escorregador, vai ficar Cu2O. É essa a alternativa. Identifique entre as alternativas abaixo aquelas que traz o nome correto para um dos sais apresentados. Esse aqui é o nitrito de cálcio, tá? Esse aqui é o sulfato de cobre 2, tá como sulfato de cobre 1. Esse aqui é o fosfato de potássio, então a gente marca. Brometo de sódio, a gente marca. E esse aqui é o sulfato de ferro 2. Sulfato de ferro 3, desculpe. Esse 3 aqui é a carga do ferro, né? A gente passa por regra do escorregador ao contrário. O NO2 é dióxido de nitrogênio e o SO2 é dióxido de enxofre. São gases causadores da poluição atmosférica, que dentre os danos provocados resulta a formação da chuva ácida, quando esses gases reagem com as partículas de água presentes nas nuvens, produzindo o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Esses compostos, ao serem carregados pela precipitação atmosférica, geram transtornos, tais como contaminação da água potável, corrosão de veículos, de monumentos históricos, etc. Os compostos inorgânicos citados no texto correspondem respectivamente às funções. Isso aqui são óxidos, isso aqui são ácidos, tá? Goiás tem aumento de 20% nas queimadas em relação a 2012. Daí tem o texto falando: de janeiro até terça-feira houve 2.747 incêndios urbanos e rurais em Goiás. O Centro-Oeste conta com 39,9% do total das queimadas, atrás da Amazônia, com 42%. Daí as queimadas no Centro-Oeste elevaram os níveis de monóxido de carbono. Qual que é o monóxido de carbono? Monóxido, um oxigênio, com o carbono. Então, CO, um gás tóxico que não reage com a água por ser um óxido neutro. Então, apresenta somente óxidos neutros. Os óxidos neutros são aqueles óxidos que não reagem. É o N2O, o NO e o CO. A formação da chuva ácida ocorre quando a água reage com óxidos formando ácidos. O ácido carbônico se forma quando o dióxido de carbono se dissolve na água. Então, dióxido de carbono, CO2. Água H2O, né? Forma o ácido carbônico. Ácido carbônico, H2CO3, tá? Qual alternativa melhor representa a reação balanceada? É essa afirmativa aqui, ok?
das seguintes reações e suas respectivas classificações, assinala que for correto. Reação de síntese. Antes da seta nós temos 2 reagentes e um produto. Síntese, ou adição, né? Quando você tem mais de 2 reagentes, 2 ou mais reagentes, e um único produto é síntese ou adição. Então é verdadeira. Marca. Essa reação aqui é um ácido com uma base, gerando um sal e água. É uma reação de neutralização, mas também pode ser chamada de reação de dupla troca. O SO4 se liga ao sódio e o OH se liga ao H, formando a água. Zinco mais nitrato de prata, formando nitrato de zinco mais prata. É uma reação de dupla troca. Não, isso é uma reação de deslocamento ou simples troca. Essa 8 aqui. Nós temos um reagente e 2 ou mais produtos. Então, esse é o tipo de reação de análise ou de composição. E a última reação de síntese ou adição, a gente tem 2 reagentes e um único produto. Tá? Próxima questão, tem as reações químicas aqui. Primeira reação é de síntese ou adição. Segunda reação é uma reação de simples troca ou deslocamento, ó, substância simples, substância composta, substância composta, substância simples. A terceira reação é uma reação de análise ou de composição, você tem um reagente e tem 2 ou mais produtos. A próxima reação, você tem 2 reagentes e 2 produtos, o cálcio se liga ao sulfato e o oxigênio se liga ao hidrogênio, então é reação de dupla troca. E essa é uma reação de simples troca ou deslocamento, a 4, né? O alumínio desloca o hidrogênio. Nós temos essa situação aqui. Então, a questão que está incorreta para marcar é que a reação 2 é uma reação de análise ou de composição. A reação 2 é uma reação de simples troca ou deslocamento. As equações abaixo são, respectivamente, exemplos de reações de... Essa é uma reação de síntese ou adição, e a segunda é uma reação de simples troca ou deslocamento. Então, alternativa B. Primeira reação, reação de síntese ou adição. Ó, nós temos 2 reagentes antes da seta aqui e um único produto. A segunda reação é uma reação de simples troca ou deslocamento. O cloro desloca o bromo aqui, então você tem substância simples, substância composta e substância simples. A terceira é uma reação de dupla troca, né? Uma reação de um sal com uma base, né? O Ba se liga ao OH, formando a base, e aqui forma um sal. E essa é uma reação de análise ou de composição. Então, a alternativa correta é a alternativa B. De novo, reações de classificação, né? Veja que os exercícios eles são bem repetitivos. A primeira reação é uma reação de dupla troca. A segunda reação de análise ou de composição. A segunda reação de simples troca ou deslocamento. A terceira reação de síntese ou adição. Então, dupla troca, análise, deslocamento e síntese. Existem vários critérios para classificar as reações químicas. Um deles relaciona o número de substâncias que reagem e o número de substâncias produzidas. Entre os tipos de reações conhecidas, temos as reações de deslocamento, que ocorrem quando uma substância simples reage com uma substância composta para formar outras substâncias simples e outra composta. Sabendo-se das reatividades dos elementos, pode-se prever a ocorrência ou não das reações. Com a ajuda dos dados experimentais mostrados na tabela a seguir, coloque os 3 metais X, Y, Z em ordem decrescente de reatividade. Decrescente é do maior para o menor, né? O mais reativo para o menos reativo.
Considere as placas metálicas X, Y e Z, soluções aquosas de X, SO4, Y, SO4 e Z, SO4. Daí ele deu a tabela aqui. Tá? Daí tem as placas, né? Aqui a placa de X. Com Y não vai ocorrer a reação, ou seja, o X ele não consegue deslocar o Y, significa dizer que o Y é o mais reagente. E o Z, ele vai ocorrer a reação, ele vai deslocar o Z. Então veja, pessoal, o X é intermediário, o Y é o mais reagente, né? Não, desculpe. O X, ele ocorre a reação com o Y e ocorre a reação com o Z. Então ele desloca tanto o Y quanto o Z. O X, ele é mais reativo que Y e Z. O Y não ocorre com o X, ele não consegue deslocar o X e ocorre com o Z. Então o Y é intermediário e o Z não ocorre reação. Então quem é o mais reagente aí? X. Quem que é o menos? Z. E o Y intermediário é essa alternativa. Beleza, turma? Bons estudos.